O ano era de 1453. Constantinopla, a capital do Império Romano do Oriente, também conhecido como Império Bizantino, foi conquistada pelos turcos otomanos. A tomada da cidade, que hoje se chama Istambul e pertence à Turquia, e a consequente queda do Império são tidos pela historiografia como um marco histórico que sinaliza o final da Idade Média e o início da Idade Moderna. Naquele momento, as importantes rotas de comércio entre a Europa e a Ásia foram interrompidas. Para completar o quadro, genoveses, venezianos e árabes dominavam o mar Mediterrâneo. Era preciso, então, descobrir um novo caminho marítimo que não passasse por Constantinopla e permitisse a retomada do comércio entre os continentes. Foi também em 1453 que chegou ao fim a Guerra dos 100 Anos, iniciada em 1337. O conflito travado entre a França e a Inglaterra pela sucessão do trono francês durou mais do que o seu nome sugere e deixou os dois reinos muito enfraquecidos, além de atrasar a formação deles como estados nacionais. Na Península Ibérica, porém, Portugal saiu na frente e já se consolidara como Estado nacional. A burguesia lusitana queria retomar o comércio com as Índias, mas havia uma questão. Metade do território português era cercado pelos seus então poderosos e ameaçadores vizinhos do Reino de Castela, enquanto a outra metade banhada pelo Oceano Atlântico. Não havia alternativa. Foi assim que para as águas atlânticas se voltaram os olhos portugueses. Seus navegantes, bem preparados pela escola de Sagres, buscaram um novo caminho marítimo navegando em direção ao leste, pelo Oriente mesmo. Para isso, precisavam primeiro contornar a África, descendo pelo sul do Atlântico. Aos poucos foram chegando mais longe e fundando feitorias pelo caminho. Esta sequência ficou conhecida como o Périplo Africano. Dentre tantas conquistas, algumas foram muito significativas. Em 1488, o navegador Bartolomeu Dias conseguiu dobrar o Cabo das Tormentas, que passou a ser chamado de Cabo da Boa Esperança. Anos depois, entre 1497 e 1498, outro navegador português, o almirante Vasco da Gama, chegou às Índias. Em 1500 foi a vez de Pedro Álvares Cabral entrar para a história ao desembarcar no Brasil. Os espanhóis formaram um Estado nacional logo depois dos seus vizinhos portugueses e também desejavam descobrir uma nova rota para as Índias. Quem se ofereceu para a missão foi o genovês Cristóvão Colombo. Colombo acreditava que poderia chegar às Índias se navegasse para o oeste, rumo ao poente. Ele sabia da esfericidade do planeta e conseguiu convencer os reis católicos, que eram a rainha Isabel I de Castela e o rei Fernando II de Aragão, de financiarem a grande empreitada. E assim, partiram do porto de Palos de la Fronteira, no dia 3 de agosto de 1492, as embarcações Santa Maria, Pinta e Ninha. Colombo só não contava que fosse encontrar um continente no caminho.
Pouco mais de 2 meses depois da partida, em 12 de outubro de 1492, pensando ter chegado à Ásia, chegaram, na verdade, a uma ilha do atual arquipélago das Bahamas, próxima ao continente que mais tarde viria a se chamar América. Esta época é conhecida como a Era das Grandes Navegações. A noção de mundo era bem diferente naquele tempo. Para os europeus, o mundo era a orbis terrarum, uma grande porção de terra formada pela África, pela Ásia e pela Europa. Tudo que estava fora disto, incluindo os oceanos, era considerado outro mundo. Portanto, para aqueles homens, navegar por aquelas águas era uma aventura comparável à exploração do espaço, uma viagem rumo ao desconhecido, cheia de mistérios e perigos reais e imaginados. No fim do século XV, muitas lendas dos tempos medievais ainda faziam parte do imaginário popular. Acreditava-se na existência de terríveis monstros marinhos, capazes de destruir naus e caravelas com seus tentáculos e bocas enormes. Como as águas ficavam cada vez mais quentes à medida que navegavam para o sul, pensavam que a partir de um determinado ponto o mar estaria em temperaturas tão altas que ferveria. Para muitos, havia ainda o temor de que pudessem despencar nos abismos que existiriam nas imaginadas bordas do planeta. Não à toa, o Oceano Atlântico era conhecido pelo sugestivo nome de Mar Tenebroso. Graças à coragem desses aventureiros, mais forte do que o medo, a noção de mundo foi ampliada e aconteceram os primeiros contatos entre muitos povos. A maioria deles com consequências nada pacíficas. Mas isto pode ser assunto para um outro episódio. Até lá. A cidade de Constantino, capital do Império Bizantino, saiu de mãos romanas para otomanas. Finaram os tempos medievais, cortaram as rotas comerciais. Novo caminho era fundamental para o comércio intercontinental. Portugal e Espanha saíram à frente, um ao Oriente, outro ao Ocidente. Na imensa expansão ibérica, dividiu-se o mundo e conquistou-se a América. Na imensa expansão ibérica, dividiu-se o mundo e conquistou-se a América. Lançaram-se ao mar tenebroso, oceano misterioso. Enfrentaram medos navegadores e foram grandes conquistadores. Na imensa expansão ibérica, dividiu-se o mundo e conquistou-se a América. Na imensa expansão ibérica, dividiu-se o mundo e conquistou-se a América. Na imensa expansão ibérica, dividiu-se o mundo e conquistou-se a América. Na imensa expansão ibérica,